Muito bem, meus irmãos amados, boa tarde a todos. Nós louvamos a Deus por essa oportunidade. Estava ali bastante ocupado, ainda estou, na verdade, acabei só olhando já em cima do horário aqui e não encontrei também a programação da transmissão. Tive que fazer aqui nesse instante para podermos ter aqui o nosso momento devocional familiar. Louvamos a Deus por essa oportunidade que Ele nos dá amanhã desse dia já findado. E nós vamos ter aqui rapidamente algum diálogo sobre a importância da doutrina, na vida cristã, o quanto é necessário esse investimento que fazemos historicamente, é viver conforme o ensino apostólico, estarmos firmados no ensino da palavra do nosso Deus, na sã doutrina da palavra do Senhor. Conosco aqui nossa irmã Ivone, nosso irmão Gibson, nosso irmão Netinho. Deus derrame graça sobre a vida dos irmãos, seus lares e familiares também. Aqui nós vamos usar o texto de primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 1, tá certo, meus irmãos? E aí a gente vai seguindo aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui, faz muito tempo que eu dei uma olhada nesse texto e hoje fui lembrado de poder usá-lo nessa orientação, nessa meditação que faremos aqui para nossa instrução, para o nosso conhecimento acerca da vontade do Senhor para a vida de cada um de nós, enquanto servos do Senhor, enquanto cristãos, e a vida da igreja como um todo, certo? Vamos ter uma palavra de oração, e aí a gente vem aqui para o texto, vamos partir do verso 1 do capítulo 4 de 1 Timóteo, até onde for possível, tá bom? Vamos orar? Senhor, nós te damos graças e te bendizemos por esses momentos aqui que teremos na tua presença. Louvamos o Senhor pela vida dos teus filhos, que têm se empenhado por aprender de ti através de tua palavra. Nós queremos agradecer pela vida da tua igreja, a vida dos ministros da tua igreja em todos os lugares. Queremos te bendizer por esta oportunidade especial que a nossa comunidade tem de podermos meditar na tua santa lei mais que uma vez por dia, quase todos os dias. Isso é um privilégio, isso é uma alegria para nós, uma segurança também. Como igreja, estamos seguros de estarmos sendo diariamente pastoreados, alimentados. Nós bendizemos o nome do Senhor pela seriedade com a qual, graciosamente, o Senhor nos ensina, nos encoraja, nos mostra para desempenharmos o ministério junto aos irmãos, não tomando tempo à toa de nenhum deles, mas nos ocupando todo o tempo de instruí-los na tua palavra. Dá-nos agora a capacidade, pelo teu Espírito, de podermos falar com os irmãos, depois de sair dali de outra atividade onde estava, voltando aqui, que eu possa ser capaz de lembrar do que já aprendi ao longo do ministério, ao longo da vida, ao longo dos estudos lá atrás, e que o teu Espírito, ele encha a minha boca para falar com os meus irmãos. Nós, por tudo, louvamos o teu nome, bendizemos o Senhor por tua palavra mais uma vez. Pedimos que o Senhor nos dê a tua direção e orientação pelo teu Espírito. Perdoa os nossos pecados também, ó Deus querido. Nos dá uma tarde de paz em tua santa presença. Em nome de teu Filho rogamos. Amém. Pois bem, meus irmãos, também nossa irmã Juliana aqui se juntando a nós, outros irmãos e amigos aqui, provavelmente também nos acompanhando. Deus abençoe a cada um de vocês. O
valor ou a importância da doutrina na vida cristã deve ser observado por nós. Terminamos ontem o credo niceno constantinopolitano, e antes que a gente comece um novo documento da igreja, uma nova série, meus irmãos, para essa devocional, sempre ao meio-dia, junto com a família, no momento da refeição. Então eu quero aqui, nessa pausa, nesse intervalo, trazer esse assunto, o valor da doutrina, tá certo? Não é nenhum segredo que, por falta de conhecimento, o povo do Senhor ele perece. E isso tem sido notado ao longo dos últimos 100 e poucos anos, em que aconteceu muito rapidamente um abandono aos credos antigos, às confissões, aos catecismos da igreja, que são sistemas interpretativos das escrituras sagradas, nos mostrando as grandes partes de ensino da Bíblia para o nosso crescimento espiritual. A falta da doutrina traz uma fragilidade absurdamente grande, ao ponto de fazer com que a igreja venha sucumbir diante dos ataques internos e externos. De modo que hoje são pouquíssimos, raríssimos, os crentes em Cristo que estão prontos para responder a todo aquele que pergunta qual a razão da sua esperança. E aí alguém pode, até nessa era de especializações, entre aspas, tá certo? Porque os especialistas são as pessoas mais limitadas que nós temos hoje em dia. Logo, nessa era de especialistas em tudo, alguém pode falar assim, bom, mas e as pessoas mais simples, menos preparadas intelectualmente, como elas estariam prontas a dar para quem perguntasse para ela qual a razão da sua fé, da sua esperança? Bom, essa não foi uma preocupação quando essa ordem foi dada para a gente pelo apóstolo Pedro, no passado, tá bom? De apresentarmos necessariamente a todos qual é a razão da esperança que temos. Isso é uma questão experiencial, não é experiencialismo, como nesses últimos 100 anos, o experiencialismo evangelical e pentecostal substituiu o valor do conhecimento da palavra de Deus e da sã doutrina de Cristo. Não se trata disso. Se trata de um conhecimento experiencial, como diziam nossos pais puritanos, a verdadeira ciência de Deus, o verdadeiro conhecimento do Senhor, dado por Ele mesmo, se revelando através das páginas das Escrituras Sagradas. Esse conhecimento, ele nos é dado pelo ouvirmos a pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. É assim que nos vem a fé, e essa fé, ela toma parte, ela participa da nossa experiência da vida com o Senhor. Então, mesmo as pessoas indoutas, os irmãos mais simples, eles também são objeto da graça e do favor de Deus. A lei do Senhor, que é perfeita, ela dá sabedoria aos simples, e nenhum de nós deixaremos jamais de ter o que responder a quem nos pergunte qual é a razão da nossa esperança. Conosco aqui também, nossa irmã Márcia, nossa irmã Gero. Deus abençoe a vida de nossos irmãos. Presta atenção lá, algum de vocês, tem gente falando lá no grupo, esse horário da live. Convida para vir para cá, por gentileza, meus irmãos, tá certo? Para participar conosco. E se desejam interagir, possam interagir também aqui com a gente, tá certo? No chat. Serão todos muito bem-vindos aqui, participando com a gente. Pois bem, meus irmãos, eu quero começar lendo aqui o texto da primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, presbítero, que estava provavelmente lá em Éfeso, pastoreando, quando Paulo mandou ele para lá para tomar conta da igreja. E está terminando aqui o treinamento de Timóteo. Paulo escreve, então, 2 cartas pastorais, essa primeira dando instruções gerais
acerca da igreja, do ministério pastoral na igreja, acerca do procedimento dos crentes. E a segunda carta lá, um convite à batalha pela fé, que Paulo tinha completado a carreira, estava guardando a fé e convidou Timóteo para se fazer presente lá em Roma, por volta do ano 64, quando da ocasião do seu martírio, da sua decapitação por Nero, tá certo? O anticristo daqueles dias. Então, aqui nessa primeira carta, Paulo, no capítulo 4, ele diz o seguinte para Timóteo, eu vou ler na NVT, que é uma leitura mais simplificada. Se você explicar estas coisas aos irmãos, será um bom servo de Cristo Jesus, nutrido pela mensagem da fé e pelo bom ensino que tem seguido. Não perca tempo discutindo mitos profanos e crendices absurdas. Em vez disso, exercite-se na devoção, que a gente tem tentado fazer também, meus irmãos, ao longo do tempo e aplicado na vida da igreja. O exercício físico tem algum valor, mas exercitar-se na devoção é muito melhor, pois promete benefícios não apenas nesta vida, mas também na vida futura. Essa é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Trabalhamos arduamente, continuamos a lutar, porque nossa esperança está no Deus vivo, o Salvador de todos, especialmente dos que creem. Ensine estas coisas e insista nelas. Não deixe que ninguém o despreze, porque você é jovem, seja exemplo para todos os fiéis, nas palavras, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Até minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, ao encorajamento e ao ensino. Não descuide do dom que recebeu por meio de profecia, quando os presbíteros impuseram as mãos sobre você. Dedique total atenção a essas questões, entregue-se inteiramente às suas tarefas para que todos vejam seu progresso. Vamos ficar até o verso 15 aqui, tá bom? Por enquanto, meus irmãos. E amanhã, sexta-feira, e também no sábado, não, porque eu já prometi falar sobre a igreja, falando sobre o chamado. Já 2 sábados atrás, sobre a eleição, sábado passado, e falaremos sobre a igreja, tá? Nesse sábado agora. Mas amanhã a gente vai trazer esse assunto de volta aqui nessa carta, mas eu quero chamar a sua atenção para o fato de que Paulo aqui está dando uma ordem no momento em que está terminando de treinar Timóteo. Como pastor da Igreja de Cristo, Timóteo recebe essa aula, essa instrução de Paulo, nessa carta de treinamento pastoral, para que ele se aplique à vida piedosa, porque a doutrina verdadeira gera uma vida cristã verdadeira, mas que não deixe de se dedicar à doutrina da palavra de Deus, à doutrina da palavra do Senhor, para ensiná-la à igreja, a fim de que os irmãos sejam devidamente instruídos na palavra de Deus e eles, exercitando-se no aprendizado e no ensino da doutrina, ele também venha cooperar com o seu procedimento, com um bom testemunho, que esteja de acordo com o ensino da palavra de Deus, a fim de se tornar modelo, padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, em todas as coisas necessárias à vida cristã. Meus irmãos, a doutrina, ela tem um lugar que é essencial na vida cristã. Não existe crente em Cristo que não tenha doutrina, tá certo? Você pode até falar assim, bom, eu conheço gente que realmente, pastor, se você perguntar, pedir alguma informação sobre a doutrina da Trindade, nada aquela irmã, aquele irmão de tantos anos em uma determinada igreja vai saber dizer. E eu sei disso, a maioria das pessoas. Elas são assim, elas estão totalmente alheias ao que a Bíblia ensina. E a pergunta é, então, que cristianismo é que nós temos mesmo? Esse cristianismo dessas pessoas está construído sobre quais alicerces?
Qual é o fundamento? Não vale aquela resposta piegas de dizer assim, não, eu sou um crente que estou fundamentado na palavra de Deus. Tá bom, a palavra de Deus ensina sobre a Trindade. A palavra de Deus ensina sobre Cristo, sobre a doutrina do Espírito Santo, sobre as últimas coisas, sobre salvação objetiva e subjetiva, sobre tudo que faz parte da ordem da salvação, começando desde a eleição indo até a glorificação. Nós temos aí 7, 8 coisas que pensarmos dentro disso. A justificação, que é o fundamento da nossa salvação, a doutrina da expiação. O que é que sabemos? Porque tudo isso é o ensino da palavra de Deus. Não é? Então, do que é que você está falando, o que é que está sendo proposto como alicerce, como fundamento da vida cristã de alguém quando diz assim, bom, não sei nada de doutrina, mas eu me baseio na palavra de Deus. Ora, qual o sentido disso, irmãos? Doutrina é justamente, as doutrinas, elas são os grandes resumos do ensino da palavra de Deus. No que é exatamente que você está se baseando? Você está com aquela esperança assim, não, porque eu sou um crente muito bíblico, de modo que isso é comum, tá certo? Se a gente for dialogar, a gente vai encontrar esse tipo de resposta padrão, esse tipo de resposta padrão nos evangelicais em geral, nos evangélicos em geral, de que o que está na Bíblia é o que buscamos, é o que queremos que se repita, tá bom. Deus usou uma mula para falar com Balaão, a gente está esperando que isso aconteça, então a gente não pode esperar que outras coisas também aconteçam como uma repetição do que já houve na história. Quando a gente fala da doutrina, a gente fala dos princípios, meus irmãos, daquilo que a Bíblia nos ensina. E ela nos ensina de várias maneiras. Só literariamente a Bíblia vai nos ensinar de maneira profética, poética, histórica, apocalíptica, ética, tá certo? Então, são várias as formas como isso vai acontecer. O importante para nós é que a gente não dê as costas, meus irmãos. Não podemos dar as costas para o ensino dos nossos pais no passado. Essas pessoas, eles muito buscaram a Deus, obtiveram de Deus clareza, iluminação, para ao longo dos séculos discutirem por nós, para o nosso bem, nós que viemos depois deles, a segurança que se pode encontrar no labor, no resultado do trabalho de nossos pais, puritanos, reformadores, nossos pais da igreja, formulando para nós os grandes sistemas da doutrina cristã. E isso é muito interessante e é grave, tá certo? Porque se você está observando aí o número de participações, chegamos aqui a um número relativamente bom, no sentido de que no começo da live estava o dobro, mais do dobro das pessoas que estão agora. Por quê? Porque nos últimos dias a doutrina daria comichão nos ouvidos das pessoas. São poucas as pessoas. Quem é que vai insistir em ouvir doutrina, aprender doutrina e praticar a doutrina da palavra de Deus? Os que estão comprometidos com Deus e sua palavra. Tá bom, meus irmãos? E isso significa o quê? Significa que aí a gente está falando daqueles que de fato pertencem ao Senhor, de que sentem neles mesmos a necessidade de saber com interesse o que Deus nos fala através da Escritura, tá certo? É normal que a maioria rejeite e permaneça sendo um bom brasileiro como que tem como um de seus lemas de vida o seguinte: sobre isso eu não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Né? As igrejas cristãs, elas foram povoadas de pessoas assim, que estão em busca da distração, estão em busca de assistência social, estão em busca de massagem no ego, não quer ir para uma psicoterapia, procura a igreja, porque vai ter um resultado até melhor, porque tem outras pessoas ali dando a cara a tapa que também está precisando de uma massagem no ego. As pessoas não querem conta com a doutrina do pecado, as pessoas não querem conta com a doutrina da ira santa de Deus, as pessoas não querem conta com a doutrina do inferno, as pessoas não querem conta com a doutrina do juízo final. As pessoas não querem isso. As pessoas querem sensações em suas vidas. Mas, como já sabemos, a fé
ela não vem pelo sentir. Eu fui naquela igreja e gostei tanto porque eu me senti tão bem. Mas na igreja não é para a gente se sentir tão bem assim, não, porque somos pecadores. E ali há uma oferta generosa da ofensa da graça de um Deus totalmente santo, que quer nos recuperar, que quer nos alcançar, que quer nos tirar do domínio do pecado e nos fazer santos em Cristo, seu Filho. Tanto é que a maior ordem que nós temos na Bíblia é: sejam santos como eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. E a maior promessa da Bíblia, dentre tantas, é: eu serei o vosso Deus e vocês serão o meu povo. Uma outra ordem para o povo de Deus é: conheçam a Deus e prossigam em conhecer. Uma outra ordem para nós é: examinem as Escrituras, porque nelas vocês têm vida eterna, porque são elas que testificam de mim, disse o Senhor Jesus Cristo. Nós devemos nos debruçar, meus irmãos, ao ensino da palavra de Deus. E não é em busca de sensações, de arrepios, não é em busca de devaneios, não é em busca de transes, não é em busca de histeria coletiva que a gente vai encontrar o verdadeiro ensino da palavra do Senhor, tá bom? Alguém pode até falar assim: mas a igreja de vocês é muito racional. Sim, no sentido bíblico, sim. Nós buscamos prestar um culto a Deus racional, tá certo? De acordo com a razão adestrada pela sã doutrina da palavra de Deus, que é o sentido do que Paulo diz na parte prática da carta aos Romanos. Tá? Devemos apresentar os nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque isso, sim, é o culto racional, é o culto arrazoado, é o culto que envolve o coração e a mente do homem. Não é um culto sensualista das sensações, não é um culto dos sentimentos, é um culto em que nós estejamos, de fato, sendo objetos da graça e do poder do Espírito Santo em convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E convencidos disso, ele mesmo nos converte pelo seu poder, da morte para a vida, das trevas para a luz. Ele nos faz converter no sentido de uma meia volta de 180 graus radicalmente. Estávamos numa direção e agora estamos em outra, e o que vai dar segurança nesse caminho de volta a Deus por intermédio de Cristo é exatamente todo o longo caminho feito pela igreja em 20 séculos da sua história, desde lá o começo, em Atos 2 até os nossos dias, temos caminhado ou buscado caminhar na doutrina, na tradição, ou, se você preferir, no ensino dos apóstolos. Que Deus nos abençoe, que Ele nos dê graça. Amanhã a gente vai trazer esse tema de novo para cada um de vocês aqui poderem meditar junto com a família sobre o valor, o papel, a importância da doutrina na vida cristã, a fim de que a gente entenda um pouco melhor por que estudamos tanto os credos antigos da igreja, os catecismos, porque estudamos as confissões de fé. Ali já estão as declarações do que cremos conforme a palavra de Deus, irmãos. De modo que não concordarmos com os símbolos de fé da igreja é estarmos com a comunhão quebrada, é não pertencermos ao corpo que elegeu, que tem consigo exatamente estas afirmações como o conteúdo de sua fé, como aquilo que nós cremos. A Deus seja todo louvor. Nós vamos orar mais uma vez, conosco também aqui nossa irmã Lau. Deus abençoe a vida de nossa irmã, todos os demais já mencionados. Também vocês que perseveraram até agora, né? Nós tínhamos um número razoavelmente maior aqui, porque era mais do dobro de pessoas. Agora temos menos pessoas participando, justamente por isso, que estamos tratando da importância da doutrina. E sem a doutrina, que é o sistema de verdade da Escritura Sagrada, não veremos a Deus, não há santificação, não há salvação, não há nada. Não há nada, tá certo? Será uma vida cristã como um balão de soprar. Qualquer espinho estoura essa vida que não tem doutrina, tá? Não tem solidez, tá bom? Não tem massa, não tem peso, não tem músculos, essa fé sem a doutrina, tá bom? Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos orar?
nos agradecer. Senhor, colocamos nossas vidas em Tuas mãos e Te louvamos por cada um aqui presente. Queremos Te pedir que o Senhor derrame graça. Todos aqueles que meio-dia estiveram aqui, não nos encontraram e só cerca de 6, 7 minutos depois o fizeram, que aqueles que desistiram lá, que eles encontrem aqui de volta e possam participar conosco, acompanhando que nesses instantes que se seguiram, nós examinamos e oramos também. Nós pedimos por todos os que perseveraram até agora, até esse momento, num assunto, ó Deus, que antes era o prazer e a alegria da igreja, mas que se tornou, ó Deus, uma falta de motivação, se tornou um desincentivo, tirou todo o incentivo do coração das pessoas que se aproximam das igrejas. Mas louvamos com tudo isso o Teu nome, porque as doutrinas, elas, e somente elas, podem fazer separação, podem mostrar a divisão que há entre nós, entre aqueles que amam a palavra e aqueles que estão por outros interesses variados, buscando alguma igreja que participar. Que estas pessoas sejam felizes em encontrar seus clubes, em encontrar suas ONGs, em encontrar qualquer outra coisa que elas estão procurando e que ainda procuram com o nome de igreja, porque igreja não são. Sem a doutrina, não há o edifício da verdade sendo edificado, construído em nós. Fica conosco, nos ajuda, nos dá verdadeiro interesse pela Tua palavra, e isso ficará provado na medida em que nos interessamos pelo ensino da Tua palavra, que são as doutrinas que ela traz para nós. Fica conosco, nos dá uma tarde de paz em Tua presença. Em nome de Teu Filho suplicamos. Amém. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês, meus irmãos, e logo mais às 18 horas a gente volta a se encontrar, se essa for a vontade do Senhor. Deus abençoe a cada um.